Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos vocês. E hoje iremos conversar um pouquinho com o Ricardo Lindemann. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Muito obrigado. No momento está aqui novamente para poder divulgar essa maravilha produzida pela editora, que é O Mundo ao Nosso Redor. É um excelente livro, né? Então o Ricardo aí já deu spoiler, né, do livro que nós iremos falar hoje. O Ricardo aí que é muito conhecido, né, de quem acompanha os canais da TV Suprem, da Sociedade Teosófica, né? Ele sempre faz lives e apresentações, aí, então tem vários vídeos, né, produzidos por ele. Ele é astrólogo, conferencista da Sociedade Teosófica, doutor em Ciências da Religião e também escritor, né, e revisor, aí auxilia a Editora Teosófica, é um dos diretores da Editora Teosófica. Ele auxilia nas revisões dos livros, né, a revisão técnica dos livros, do conteúdo, e inclusive esse foi um dos livros, né, que passou aí pelo seu auxílio, né, pela sua análise técnica, que se chama então o livro O Mundo ao Nosso Redor, Reflexões sobre a Vida, de autoria da Radha Burnier, que foi presidente internacional da Sociedade Teosófica, filha do Siri Huck, também foi presidente da Sociedade Teosófica, uma figura bem conhecida aí. Os dois, né, autores de vários livros, eram grandes conferencistas, né, muitos livros, inclusive, são transcrições, né, de suas apresentações, e agora tem mais essa novidade, esse lançamento da Editora Teosófica, que esse livro aí já está disponível, hein? Um livro grande, né, Ricardo? São 600 páginas, né? 600 páginas. É um livrão aí, né? E um livro que traz aquela linguagem, Ricardo. Ele tem uma linguagem, né? A Radha, ela tem aquela linguagem mais dia a dia, né? Mais conversando com o leitor e abordando temas variados. Textos, né? Já escritos há algum tempo, mas mesmo assim continuam, né? Continuam relevantes. Diríamos talvez até atemporais, né? Eles continuam mantendo sua relevância. São livros sobre a essência do comportamento humano e da natureza do ser humano. Ricardo, quem está curioso aí sobre esse título, né, O Mundo ao Nosso Redor? Afinal, qual é a abordagem da Radha, né? Quais são os principais temas que ela traz? O que o leitor pode esperar dessas 600 páginas aí? Bem, em primeiro lugar, para não assustar ninguém, são artigos muito pequenos. Então, é verdade que o livro tem 608 páginas nessa edição, né? Mas os artigos são curtos. Isto quer dizer, eram partes do The Watchtower, que é a espécie, basicamente, a coluna de divulgação, quer dizer em inglês a torre de vigia, onde o presidente mundial da sociedade costuma mandar um pequeno editorial para a revista de Teósofos a cada mês. Então, eles são breves, o que facilita a leitura, né? Segundo que, atuais ao momento das publicações, que vão desde 1980 até 2007, ela morreu relativamente pouco depois, 2013, né? Então o livro pega o seu melhor momento, vamos dizer assim, de contribuição para essa visão do mundo. E acho a beleza da doutora Radha Burnier, que era assim escolhida como braço direito do Krishnamurti, para quem gosta também do estilo dirigido do Krishnamurti, é que justamente havia uma visão mais integrada do. E ela, por sua vez, consegue conciliar com uma habilidade incomum as três gerações teosóficas. Me refiro a Blavatsky como primeira geração, talvez incluindo também o Subbaral, né? E Peter e Beza na segunda geração, não sei se
devo incluir o Ginásio Dasa, pelo menos segue a mesma linha, tá? E numa terceira geração, o próprio Krishnamurti e outros autores correlatos, como Rui Mehta e etc. Né? Então, essa capacidade de encontrar o ponto comum no pensamento teosófico e atualizar o enfoque de fatos ocorridos naquela época para aqueles que, às vezes, criticam que a literatura teosófica está presa em Blavatsky no século XIX. Ele é um livro atualíssimo e ele traz harmonicamente esses conceitos. Eu poderia dar alguns exemplos, como nós colocamos aqui. Eu tive o prazer de conviver com a senhora Radha Buni ao longo desse período, inclusive fazendo algumas viagens em comum. Então, ela escreveu também outros livros, como Aprendendo a Viver a Teosofia, que é mais específico, ou, quem sabe, Não Há Outro Caminho a Seguir. São livros de uma inspiração profunda, mas nesse caso, ela pega temas mais, vamos dizer, atuais. Se eu posso selecionar alguns, são artigos curtos, inclusive do próprio falecimento do Krishnamurti. Ela faz uma espécie de resenha da vida dele, uma microbio eu acho muito bonito, vindo da parte dela. Foi ele que indicou ela para se tornar presidente da Sociedade Teosófica Internacional de maior duração. Ela ficou 33 anos em sucessivas reeleições, né? Morrendo na função. Então, ela tem algumas indicações que são atemporais, como tu bem disseste, da supremacia da espiritualidade sobre o materialismo. Eu citaria Ideologia Social Sem Religião Corrompe, de setembro de 1980. Meditação é Renúncia, de abril de 1989. Ou sobre o desenvolvimento da tecnologia, da medicina, o significado da vida, como o dilema do médico, em fevereiro de 1988, o direito de viver, em dezembro de 1983, o direito de morrer, em dezembro também de 1983, quer dizer, na mesma coluna ela desenvolve os dois extremos, né? Mulheres e os Direitos Humanos, em maio de 1996, o Direito dos Animais, em junho de 1985. Enfim, eu acho muito bem concedido o doutorado honoris causa dela, pela dedicação que ela teve pela Universidade da Arjuna, em 84, e sua distinção é a contribuição no avanço do aprendizado e promoção de valores humanos. Ela tinha um mestrado em sânscrito pela Universidade de Benares, tá? Mas, enfim, eu acho que isso dá uma visão panorâmica do livro. Ele é dividido em setores. Eu acho muito interessante. Por exemplo, tu podes fazer uma leitura em qualquer lugar, ou abrir ao acaso, se quiseres. Os artigos costumam ter uma página ou, no máximo, 3, tá? E aí tu ficas refletindo, porque esse é um dos temas que ela insiste muito, que é necessário aprofundar, que é necessário reflexão, que não é suficiente apenas uma meditação mecânica. Por exemplo, nesse artigo, meditação é renúncia, ela dá a entender que se eu não me desligar das coisas com uma renúncia existencial, a minha prática meditativa não vai adquirir profundidade. Tá? Basta dizer que se eu tiver com inúmeras preocupações, é por isso que as pessoas dizem: eu tenho que aprender a meditar, não consigo, já fiz tentativas. Mas é um conjunto da vida da pessoa que vai indicar a qualidade e a profundidade dessa meditação, tá certo?
Então, eu acho importante esse artigo, por exemplo, onde ela cita, eu acho talvez um dos mais envolventes. Não é de surpreender que a meditação se tenha tornado um assunto de interesse popular nos dias de hoje, e nessa era de crescente complexidade, excesso de organização e intensa competição, as pessoas sofrem do sentimento de solidão e estresse mental e se voltam para o que quer que prometa ser um meio de alívio e repouso psicológico. Mas aí as pessoas têm uma visão utilitária da meditação, né? Quase como uma fuga ou um escape, e não um aprofundamento do viver, não uma integração, que é o que ela vai sugerir. Pois é, hoje em dia, né, hoje em dia não, acho que sempre, né, o ser humano ele busca soluções fáceis, né, fáceis e rápidas, que é algo tentador, acho que todos nós gostaríamos, né, eu adoraria aprender um abracadabra que solucionasse todos os problemas da vida, mas infelizmente isso não existe, então a gente sabe que, né, qualquer produto, né, qualquer serviço oferecido nesse sentido é enganatório, né, e tá visando aí com certeza o lucro financeiro, né. Este é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com o Ricardo Lindemann sobre o livro O Mundo ao Nosso Redor, Reflexões sobre a Vida, de autoria da Rada Burnier e publicado no Brasil pela editora Teosófica. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. A editora Teosófica está com uma grande novidade para seus leitores. A revista Sofia, publicação que há quase 20 anos apresenta temas relacionados à espiritualidade, autoconhecimento, religiões, ciência e filosofia, agora está disponível também na versão digital. Nesta nova modalidade, o leitor pode acessar todos os mais de 90 exemplares da revista Sofia já publicados, seja na tela de seu computador, tablet ou smartphone, já que o conteúdo se adapta à tela do dispositivo utilizado. Entre em contato pelos canais da editora Teosófica para maiores informações e consulte os valores promocionais para quem já é assinante da revista impressa. Editora Teosófica. Livros para viver melhor. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com o Ricardo Lindemann sobre o livro O Mundo ao Nosso Redor, Reflexões sobre a Vida, de autoria da Rada Burnier, publicado no Brasil pela editora Teosófica. O Ricardo estava comentando, né, então, sobre como a meditação, né, a meditação muitas vezes ela é vendida como um produto por muitas correntes, né, então a Rada comenta sobre isso, né, de como há uma oferta ilusória e uma esperança de resultado que talvez não seja, né, o adequado. Eu já vi muitos workshops, né, e muitos gurus oferecendo meditação para você produzir mais no trabalho, né, ou seja, para você se tornar uma máquina de trabalhar, ou meditação para atrair prosperidade, né, ou seja, meditação para ganhar dinheiro. Então, a gente sabe que, enfim, são ilusões, né, estão sendo vendidas ali, né, são ofertas enganatórias, né. E, Ricardo, mas acho interessante a gente salientar, então, qual seria a visão da autora e qual seria uma visão teosófica sobre essas práticas, né? Até porque é muito interessante, porque a Rada, ela é uma autora clássica do movimento teosófico, mas como você falou, né, ela desencarnou em 2013, então ela também não é tão antigo assim o que ela escreveu, e ela era de naturalidade indiana, né? Então é interessante, né, ver a visão de uma indiana que nasceu e cresceu dentro da sociedade teosófica, com mestrado em sânscrito, né, com doutorado nesses estudos. Então, uma pessoa muito qualificada e que vivia, né, o dia a dia essa realidade. Né? Mas ela
por casamento, não é? Ela tem um sobrenome suíço e ela tinha passaporte suíço. Então, ela era uma pessoa integrada também ao mundo ocidental. Com certeza, a naturalidade, a origem, a raiz dela, ela nasceu dentro da própria sociedade teosófica, filha do quinto presidente mundial. Foi educada por Annie Besant e Peter, que representavam a segunda geração ainda viva da sociedade. E foi o braço direito em convívio com o Krishnamurti. Então, ela se torna um elo de ligação entre todas essas gerações e níveis de profundidade. E, por que não, do Oriente com o Ocidente? Pelo deslocamento, ela dá uma palestra em 5 continentes. Né? Então, ela diz que, do ponto de vista teosófico, a meditação não é uma forma de compensação para os problemas que temos de enfrentar, uma fuga de responsabilidade. Minha mente parou, agora não me preocupo mais com nada. Não. Um meio de tranquilizar a mente ou uma técnica para se acalmar numa sensação de segurança através da crença na graça de alguém. Quer dizer, muitos estão oferecendo até iniciações, diksha e outras graças, fórmulas rotineiras, repetição de mantras, ou um regime físico ou a habilidade para realizar truques como levitação e outros fenômenos. O Yoga Sutra, de fato, trata desses temas. A minha tese é baseada na ciência do yoga do Dr. Time, que atualiza também esse comentário clássico do yoga. Ela vai dizer que o Raja Yoga é o caminho para a sabedoria divina. Tá? Mas querer apenas esses poderes não é o foco que ela sustenta. A verdadeira meditação que dê atenção à qualidade dos próprios pensamentos e das buscas do dia a dia, e também a vontade de sacrificar a personalidade no altar de uma vida maior, de uma integração com o transcendente. Né? Krishnamurti também insiste nesse ponto de que, se a nossa vida não encontrar o atemporal, ela fica vazia de conteúdo. Né? Então, ela cita o diagrama de meditação da senhora Blavatsky, só para usar como exemplo como ela vai integrando as gerações teosóficas. Provavelmente, esses que estudaram esse diagrama compreenderam que a meditação envolve libertar-se das fronteiras do egoísmo na vastidão para a vastidão da unidade. A técnica que ela usava de meditação era simplesmente esquecer o eu e pensar no absoluto, no todo, no transcendente. E, claro, ela vai, com base, para quem leu já o diagrama da meditação de Blavatsky, integrar isso. O eu como sensação, personalidade, posse, divisão, apego, que é o que tem destruído o mundo, que tem colocado polarizações, conflitos de interesses, que no fim redundam em revoluções, guerra, desentendimento, toda a miséria do conflito humano. Enquanto o cosmos é tão organizado, parece que onde o ser humano põe a mão, apesar de todo o desenvolvimento tecnológico, polariza por opiniões e interesses e vai à destruição. Né? Nós estamos com quantas guerras simultaneamente nesse momento? Eu não vou entrar nesse assunto para não alongar, não é? Mas ela vai entrando nas causas do conflito. E estão aqui. A tranquilização das flutuações da mente que se ensina no yoga é de fato isso, pois as ondas de perturbação constantemente agitando a mente emanam de um eu separativo. Então, se eu uso a meditação só para me engrandecer ou como uma busca de um prazer pessoal, eu não vou conseguir ter o melhor resultado, porque eu estou estimulando a própria causa da perturbação. Toda a flutuação
é um sintoma do eu atuando. Quer assuma a forma de libertinagem, desejo, amor ou a facilidade ou a qualquer outra coisa, uma vida fácil. Algumas dessas manifestações podem ser sutis, outras não, mas têm de ser notadas e postas de lado. O Dr. Time às vezes faz menção de uma semente que parece que está acomodada ali até que em certas condições. A experiência que a gente sempre faz no colégio, lá no início do nosso curso, né? Bota um algodãozinho, feijãozinho, daqui a pouco começa a germinar. Então, parecia uma coisa inerte, mas nós estamos a todo momento recebendo estímulos que eventualmente acordam não só o que há de melhor em nós. Então, se não houver essa integração e essa vigilância, ela diz, meditação também implica aprender a esvaziar a mente da memória inútil das mensagens e conceitos ocultos no subconsciente. O desejo pela vida está na raiz do apego ao passado. Aí a mente está toda condicionada e ela responde de forma automática a certos estímulos, ou no meio da meditação a mente foge para aquelas preocupações que já estão instauradas. E aí a profundidade, é claro, fica totalmente comprometida. Desde tempos antigos, os verdadeiros instrutores têm falado a respeito da necessidade de se libertar a mente de sua propensão para projetar imagens fúteis, vikalpa, e de todas as formas de auto-vontade ou samkalpa. Ela usa o sans, né? Então, por exemplo, o objetivo do Vedanta, que é o Nirvikalpa Samadhi, é, no fim, uma mente sem projeção, uma mente que vê o que é. Para quem gosta da linguagem do yoga, dos livros do Vivekananda, né? Esses termos aparecem várias vezes. Isso significa que deve haver uma observação e penetração tranquila, objetiva e sustentada na profundidade ou profundeza da natureza pessoal. Então, aí sim, por meio da vigilância constante, não é só nos 15 minutos da meditação matinal, mas é ao longo do dia que se vai criando as raízes da meditação numa maneira de viver. A mente deve ser purificada de toda intenção egoísta. Ela também citava Shankara quando dizia que que a ação é para a purificação da mente, certo? Então, acho que são termos muito importantes. Meditação não é apenas a renúncia do eu, mas a realização da vida universal. Nós temos dificuldade de perceber que a vida é uma só. Não a minha vida, vida do Charles ou de qualquer outra pessoa, mas a vida de todo o cosmos que é pulsante. Essa percepção daquilo que é atemporal, aquela presença do ser em todas as coisas, que é indescritível, mas nos estados mais profundos da meditação é perceptível. Grande desafio da teosofia é tocar, nem que seja a fímbria, a franja desses estados mais profundos da consciência. Porque, afinal, existe só uma mente, tá? E os filmes que parecem distinguir em cada cérebro uma mente diferente, provém todos de uma mesma lâmpada, que é a essência dessa projeção. Se eu consigo entrar na lâmpada, eu tenho a transcendência da mente. Ricardo, gratidão pela sua partilha, lindas suas palavras inspiradoras. Com certeza aí vão guiar o estudo de muitos que irão nos assistir e nos ouvir. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com o Ricardo Lindemann sobre o livro O Mundo ao Nosso Redor, Reflexões sobre a Vida, de autoria da Radha Burnier, publicado no Brasil pela editora Teosófica.
Nós vamos ficando por aqui. Seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.